família da natação criativa! Eu sou o Renato Simon, professor de natação apaixonado por tudo que envolve o universo aquático e fundador da natação criativa. Ao longo dos últimos anos tenho me dedicado a transformar a forma como pensamos e ensinamos e vivemos a natação. Venho sempre trazendo inovações, conhecimentos práticos e principalmente conexão entre profissionais e apaixonados pelo esporte. Meu objetivo aqui é simples, criar um espaço onde as informações de qualidade fluem como água, leve, acessível e impactante. Já são mais de 400 entrevistas que viraram verdadeiros mini cursos, compartilhando histórias, técnicas, tendências e transformações que fazem diferença no dia a dia de quem vive piscina ou vive pela piscina. Seja você treinador, atleta, gestor ou entusiasta, esse podcast é para você. E hoje vamos falar sobre a biomecânica e a importância dele dentro da natação. E hoje eu trouxe uma pessoa que eu queria trazer há muito tempo aqui no meu podcast, Gustavo Lima. A gente tem a honra de receber aqui o biomecânico do Minas Tênis Clube e da seleção brasileira, o cérebro por trás da técnica e da performance de nadadores de alto nível no Brasil. Com anos de experiência, como eu disse, no Minas Tênis Clube, participação ativa em programas de elite e da natação nacional, Gustavo transformou a biomecânica aquática em ciência aplicada dentro da piscina. Se você não conhece o Instagram dele, você precisa correr lá, ele vai deixar durante a entrevista, ele ajuda muito, não só atletas a baterem tempos, ele analisa o movimento por movimento, identifica padrões, corrige detalhes invisíveis a olho nu e otimiza cada abraçada com dados. Já ministrou cursos pelo Brasil, falando de biomecânica na natação, formando professores, treinadores em todo o país. E hoje o Gustavo vai abrir todo o jogo como a biomecânica pode e deve ser o pilar da natação moderna, fazendo a prevenção de lesões, eficiência energética, melhorar a performance técnica e longevidade atlética, assim como a gente fez com o Nicolas Santos, grande nadador brasileiro. Prepare-se para mergulhar a fundo na ciência por trás da água. Gustavo, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Renato. É um prazer estar aqui com você. Você é um parceiro, né? A priori, parabéns por tudo que você faz e representa hoje na nossa natação, né? Com relação à formação, à capacitação, isso para a gente é muito legal. Me identifico muito com você com relação à questão da... Eu me defino também como um apaixonado, né? Antes de mais nada, né? Antes de qualquer currículo, o amor que a gente tem para a natação nos move, né? E nos leva a lugares que nós, às vezes, nem imaginamos, né? Obrigado mesmo pelo convite. É isso. E antes de a gente começar com esse podcast, a gente precisa compartilhar aí vocês uma marca que é sinônimo de inovação nas piscinas, a Hammerhead, que apoiou esse projeto, esse tour que a gente está fazendo em Belo Horizonte, entrevistando os grandes nomes. A gente teve em Fortaleza, Curitiba, chegou a vez de entrevistar os nomes de Belo Horizonte, com 29 anos de história, não apenas uma marca, é um legado dentro da natação brasileira. Eles vivem o esporte e trazem sempre o que há de mais moderno para o Brasil. Quero um exemplo? São os únicos no país com óculos de natação com lentes polarizadas e vão além disso. Agora lançaram uma linha revolucionária com a tecnologia FogFend, um anti-embaçante exclusivo que garante visão perfeita durante todo o treino, sem embaçar e sem perder com o efeito do toque. Isso é um divisor de águas e o sonho de qualquer nadador. Modelos como a Genesis Mirror, Rapid Mirror e Latitude já vêm com essa tecnologia de ponta. É claro, e tem um novo produto que eu vou falar nos próximos episódios, o Floating Pedal, também está disponível no site da hammerhead.com.br. A gente tem a Float que acompanha a gente aí já há mais de anos, desde 1992, fundada lá em Dayatuba. São mais de 400 materiais destinados à natação, hidroginástica, hidroterapia, polo aquático, acessórios para vestiários, entre outras. Tem elástico para piscina, pool bikes, esteiras subaquáticas, escadas de hidroterapia, tudo voltado para a modalidade aquática. Tudo com ISO 9001, com alta durabilidade. Tenho certeza que você já utilizou algum material da Float. Se não conhece, são mais de 400 materiais dentro do site da Float. Acessa lá. A gente tem a Sobrasa, também apoiadora desde 95, uma ONG sem fins lucrativos que visa a redução no número de casos de afogamentos no Brasil. Se você quer ser voluntário Sobrasa, acesse o site sobrasa.org, preencha o cadastro e seja voluntário, assim como a natação criativa leve projetos de prevenção aquática. São mais de 8.000 voluntários, 17 ações diárias. Então hoje, quando a gente está gravando esse podcast, são 17 ações pelo Brasil,
falando de prevenção aquática. A gente tem a WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais capacitados para clubes, condomínios, piscinas. Então precisa de salva-vidas, precisa de bombeiro, ou até mesmo fora da piscina, segurança, recepcionista, todos profissionais treinados. Liga no 11 982 71 5497. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser. A gente não tem da curso de biomecânica, mas tenho certeza que uma hora a gente vai lançar lá na plataforma Educar, o aplicativo da SwimTrack que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbico. Então, manda os vídeos aí com análise biomecânica para os seus alunos. É possível através do aplicativo. E se você tem as suas avaliações, a sua metodologia, você consegue introduzir lá dentro. E a Raizo, nova metodologia no mercado que trabalha gamificação na borda da piscina, com 50% de valor mais barato do que a concorrência. Mas vamos deixar de papo, vamos para o que interessa. Gustavo, por que a biomecânica é tão fundamental nas aulas de natação, mesmo para alunos que não têm o foco competitivo? Renato, a biomecânica é uma ciência hoje muito presente, né, na natação. Para exemplificar um pouquinho mais pessoal, a biomecânica eu costumo dizer de forma simples que é a ciência do movimento, né? É o estudo de como o corpo se move e interage com o seu meio. E a gente sabe, levando, né, trazendo para o nosso meio aquático, o quanto a gente tem de potencial de força. Às vezes as pessoas discriminam um pouco, né, o potencial de força que a água gera. Tanto do lado positivo para a gente se deslocar, quanto do propósito negativo, né? Ou seja, terceira lei de Newton, ação e reação. Então, se a gente tem uma ação propulsiva, a gente vai ter uma reação de igual magnitude e sentidos opostos, né, contra o corpo. Além de outras forças, né, essas são as forças horizontais. As forças verticais, que são a gravidade e, em questão antagônica ali, o empuxo, que é a força ascendente. Dentro dessa propriedade da água, é muito importante, antes de potencializar e visar a performance, a questão da longevidade que você tanto comentou, né? Com relação ao meio que tem muita probabilidade de gerar lesões, porque é um esporte cíclico, né? Ou seja, padrões de movimentos feitos de forma repetida. E isso impacta demais. Qualquer divergência, eu costumo até falar que o pouco na natação é muito. Às vezes a gente fala, a gente vai comentar mais para frente sobre as divergências, né? Mas uma braçada ligeiramente cruzada, às vezes que um professor hesita de corrigir, aquilo tem um impacto muito grande, porque quantas braçadas esse aluno vai cruzar e quantas braçadas ele vai fazer no montante de uma aula, de uma semana, de um ano. Então, essa questão lesiva é muito impactante aí, e eu acho que, a priori, a biomecânica é importante mais para isso, né? Questão de saúde, qualidade de vida, antes mesmo de pensar na performance. Eu não sei se você tem esse número, Gustavo, mas se a gente pegar um atleta ou um nadador que nada 2, 3 vezes por semana, quantas rotações de ombro ele faz no ano? Eu entrevistei o Testa, que você deve conhecer, fisioterapeuta também da seleção. Grande e uma parceiro. vez ele veio com esses números, mas eu não lembro, mas são números assim gigantescos. Mas além disso, quais são os principais tipos de análise biomecânica que a gente pode aplicar na natação? Hoje, as análises biomecânicas, elas têm dois caminhos, né? Dois viés. Um viés qualitativo, que o próprio nome já diz, né? Da qualidade do movimento, essa questão, né, de mensurar realmente o que o aluno, o praticante, o atleta está fazendo com relação ao embasamento da ciência, da tecnologia e da cinesiologia, a anatomia, né? A mecânica ali do ser vivo. E a análise quantitativa, que é justamente a quantificação desse movimento, tanto em questão angular, quanto em mensuração do nível de força, o próprio tempo, né, que é a coisa mais inerente ali dentro da natação, lógico, passando mais para um âmbito competitivo, né, mas até dentro de uma aula é sempre monitorado, né, o tempo. E então são basicamente essas duas análises, a quantitativa e a qualitativa. E para quem está aí do outro lado, professor de natação, técnico, acho que a gente vê esses avanços tecnológicos, mas a grande pergunta, quais ferramentas e recursos estão mais acessíveis para essa análise biomecânica dentro das academias e clubes? Eu acho que hoje a gente tem
uma condição muito favorável, né? Porque eu acho que a melhor ferramenta e a mais acessível é essa aqui que está no bolso da gente, né? O nosso celular. Hoje, com um potencial de frames, de resolução, muito favorável para fazer qualquer captura, né? Isso aí é a cinemetria, é o estudo do vídeo. Então, pegando como exemplo aquela divergência que eu citei, de um cruzamento, por exemplo, da braçada, né? Que nós vamos falar mais para frente. Mas o aluno dentro da água e dessa condição que o meio, né, instável ali promove, é muito fácil, dentro de uma situação de fadiga ou de distração mesmo do aluno, do praticante ali, ele sair da técnica. Se o treinador ali, quem estiver conduzindo essa aula, né, essa ação, conseguir fazer um take, né, conseguir fazer uma imagem desse erro e assim que o aluno chega na borda, ele tem, né, isso aí hoje é comprovado cientificamente, não só na biomecânica, mas no comportamento motor, o feedback visual, ele é muito impactante e ele é muito decisivo com relação às ações posteriores, né? Onde quem está recebendo feedback consegue interpretar melhor as informações, né? Juntamente com o conhecimento do profissional, né? O feedback ali verbal também, que ele está produzindo dentro da imagem, né? E isso aí é a principal ferramenta. Além disso, logicamente, se a gente levar para um modo um pouco mais avançado, a gente tem as câmeras, né? Uma infinidade de câmeras hoje, de vários tipos, vários modelos, e iPads, enfim. Eu acho que essa é a ferramenta mais acessível que a gente tem hoje e é a mais direta ali, a que consegue impactar mais em questão de correção ali para o aluno. Já vou quebrar um mito aqui. Se vocês perceberam, mas eu percebi, o celular que ele apontou ali, que o celular custa em torno de R$1.800, R$1.900. A gente fala, preciso ter o melhor celular, a melhor tecnologia. Não. Então, você trabalha com o melhor que você tem. Então, celulares comuns aí conseguem produzir hoje excelentes materiais de qualidade. Incrivelmente, o meu celular é o mesmo do Gustavo, aí por isso que eu sei. Então, com esse celular a gente consegue fazer várias filmagens. Eu faço a filmagem da pós, faço a filmagem dos alunos. Estão aí nas redes sociais para vocês conferirem. Mas aí, Gustavo, quais métodos e protocolos você recomenda para iniciar uma avaliação biomecânica em nadadores iniciantes ou até intermediários? Então, Renato, atrelado até o que nós mostramos com relação a nível de captura, né, dentro dos celulares, das câmeras, hoje temos softwares, por exemplo, que a gente, a partir da imagem, a gente consegue estar fazendo estudo com algumas ferramentas, né, e alguns softwares, inclusive gratuitos, né, porque quando a gente pensa em softwares, né, avanços tecnológicos, a gente pensa uma coisa sempre inacessível, né, questões ali financeiras que às vezes... E não, se a gente pesquisar bem e estiver atento a isso, nós vamos ver grandes possibilidades ali de softwares e ferramentas que são gratuitas e nós conseguimos mensurar e fazer nossos próprios protocolos ali para avaliar o movimento. Cito aqui como comparar, por exemplo, hoje é muito fácil a gente pegar uma imagem no YouTube de grande qualidade, né? Tanto a qualidade de resolução quanto na qualidade de quem está executando. Então, a própria ciência diz, né? Se você quer aprender ou tiver dúvida em algum movimento, pesquise, estude as grandes referências. Então, ou seja, se você tem o acesso fácil através da internet com as grandes referências, você pode fazer uma captura ali, uma subtela da grande referência com o seu aluno, com o seu praticante e, por exemplo, identificar se a braçada dele está muito afastada. E aí você complementa muito esse feedback se você colocar do lado de um nadador e vai perceber que dentro da questão da vantagem mecânica, das alavancas, né? A alavanca mais próxima, né, ao ombro ali, o alinhamento dessa alavanca vai possibilitar uma vantagem mecânica para ele, além da questão de preservação, né, da articulação do ombro, como a gente falou, questão da longevidade, né? E aí eu vou pegar um gancho seu. A gente tem um aluno, o Henrique, ele é o nosso aluno da pós-graduação em São Paulo. A gente teve, acho que foi o 6º módulo com o Thiago Ferreira, o Peixe, que você deve conhecer. Sim, muito. E ele apresentou um aplicativo gratuito para fazer análise biomecânica no módulo dele. O Henrique já pegou, levou para a academia e aí ele fez a proposta para o dono da academia. Ó, eu aprendi a fazer análise ali no curso da pós que eu estou fazendo. Eu posso fazer dos alunos, mas eu vou fazer de graça. Vou fazer um bem básico, só que aí depois eu vou vender um mais detalhado, mais
mais aprofundado e aí eu vou cobrar um valor. O dono da academia deixou, porque está trazendo conteúdo novo, aumentando ali a percepção de valor. Ele entregou para os alunos e grande parte dos alunos quiseram essa avaliação biomecânica mais precisa. E aí ele contou aqui nesse podcast que ele aumentou 30% a renda dele, trabalhando a mesma carga horária, no mesmo local, e ele conseguiu ter um aumento de renda com um aplicativo que ele não paga nada com o aplicativo e aprendeu a fazer essa análise biomecânica. Então, para você aí que quer investir ou agregar valor no seu trabalho, pesquisa aí, são vários aplicativos gratuitos que vale a pena. Mas aí, Gustavo, como transformar essa análise técnica em prática? Porque não adianta nada pegar um monte de imagem, pegar um monte de informação. Como você identifica os erros de movimento e qual o primeiro passo para corrigi-lo? Essa questão da correção é muito importante, porque a análise biomecânica, dentro de etapas, ela tem a identificação do erro, né, que esse é o primeiro passo, através da coleta. Nós falamos a infinidade de formas que temos, né, para fazer essas coletas. Após isso, você fornecer isso aí para o aluno, que é exatamente a tua pergunta, né? Dentro disso você pode criar relatórios, né, via Excel, via Word, pode printar, por exemplo, as fotos, né? Isso aí é uma ideia de um relatório simples. Pode pegar os principais erros, fazer um recorte e montar um relatório que fica bem ilustrativo, bem bonito, e pode escrever embaixo a divergência técnica, a divergência mecânica que ele está tendo, salvar em PDF, fornecer pelo WhatsApp mesmo, né? Então, isso aí é o primeiro passo para que a identificação se transforme na questão prática. Após o aluno estar ciente desse erro, através de um relatório, de alguma ferramenta, você vai fazer a proposição de algum trabalho, né, de educativo ou de correção para esse aluno. Porque eu até costumo brincar, né? Se você chega no médico ali com dor de cabeça, ele não pode te dar um remédio de dor de barriga, né? Então, questão da especificidade. Você tem o erro, identificou, saber qual o caminho, qual o norte que você vai fornecer para o seu aluno, para o seu praticante, para que esse erro ele vá se moldando dentro do ideal técnico que é esperado. A partir disso aí, gera um monitoramento, né? Além da análise, gera um monitoramento, que é a comparação. Por exemplo, você pode marcar dentro da sua proposta, ali, do seu formato de aula, de programa, semanalmente, a cada 2 semanas, você pode marcar um dia específico de filmagem e, por exemplo, quinta-feira, toda quinta você vai filmando a partir do feedback e vai fazendo a comparação, né? Aí você vai fazer um relatório mais elaborado de como, lógico, datando tudo, né? Para você mensurar qual o nível de evolução dele, de quanto tempo, da periodicidade e dentro dessa janela, se o seu trabalho técnico, o seu direcionamento técnico está surtindo efeito, né? Então, esse é um montante ali de um processo que é válido para a gente transformar isso aí dentro da prática. E nesse montante, você pegando esse período cronológico, você não precisa só fazer isso no alto rendimento, no aperfeiçoamento, você pode fazer isso no aprendizado. Imagina você pegar um aluno com 3, 4 anos, ele está com você até 8, 9 anos, e você mostra essa evolução, você mostra essa cronologia, os pais adoram, perfeito. Eles publicam nas redes sociais, já tem uma metodologia, a Swim Health, que faz isso muito bem, e ele manda o vídeo desde que a criança começou até o último nível que eles têm, que é a touca preta deles. Quando o pai recebe isso, ele vai colocar na rede social, vai fazer a propaganda, vai elogiar. Então, a cada mudança de nível, eles vão mostrando essa evolução. E para fazer essa correção, eu identifiquei o erro, vou fazer a identificação. É aqueles famosos educativos que a gente executa no dia a dia e quais são as funções desses educativos dentro da biomecânica? Legal. É importante a gente saber por onde começar, né? Antes de mais nada, o nado ele não se desenvolve sem uma base. Nada, na verdade, se desenvolve com uma base. Como eu passo um slide, às vezes, num curso, né, numa clínica, eu costumo passar aquele famoso slide ali do iceberg, né? Onde você vê a menor proporção, que é a ponta do iceberg, onde o pessoal, às vezes, quer uma abraçada de cotovelo alto, ou uma abraçada com uma pegada com o cotovelo alto, que é hoje, lógico, é um comportamento mecânico, né, comum nas grandes referências, mas às vezes a pessoa quer pular etapas, quer ir para esse item sem ter a base, que é a base do iceberg, que é a estrutura do corpo.
Então, se o corpo não tiver numa boa posição, dando condição para a braçada, por exemplo, ele não vai conseguir. Não adianta você moldar um gesto de braçada se o corpo não tiver alinhado, com uma hidrodinâmica boa, com uma sustentação boa. Então, é meio instintivo, até um instinto de sobrevivência. Se o corpo tiver inclinado, vamos até pegar o bonequinho aqui. Se o corpo tiver inclinado demais, eu não consigo, vamos estar mostrando aqui, eu não consigo pôr uma braçada com uma mecânica vantajosa. Se esse corpo está perdendo a posição devido à aceleração que ele está tendo e à resistência da água que ele está sofrendo, possivelmente essa braçada vai ser uma braçada também de sustentação para baixo, para compensar a falta de posição do corpo. Então é legal o profissional, quem estiver conduzindo a ação, ter essa noção que primeiro ele vai conseguir a hidrodinâmica, uma sustentação, o corpo estável, num ambiente estável, que é muito importante, e isso é atrelado com relação à mecânica da perna. Então, às vezes ele fala por onde começar. Às vezes ele vê um erro na abraçada, isso é muito importante. Às vezes ele vê um erro na abraçada, e aí ele vai passar um educativo para a abraçada. Mas, na verdade, ele tem que ter a base dando a condição para a abraçada, né? Então, essa estrutura, como eu digo, a tríade ali da posição do corpo, perna, posição do corpo, né? Ali o quadril, que é o centro ali de estabilidade, que a gente tem o centro de flutuação e o centro de estabilidade. Isso aí, dependendo, gera uma instabilidade. E isso vai refletir na abraçada. Então, se ele não tem uma pernada eficiente, um centro de massa estável e uma boa posição de cabeça, ele vai sofrer. Não tem como ele começar pela ponta do iceberg. Ele vai ter que começar por essa base, né? Não sei se eu terminei de responder, talvez, ao complemento ali da tua pergunta. E é muito legal você falar, porque como eu estou fazendo a pós-graduação e eu estou acompanhando todos os professores, como coordenador eu tenho esse privilégio. A gente teve a Cláudia Barros, que falou sobre desenvolvimento motor, aprendizagem motora, que ela também, a gente percebe muito isso no aprendizado. O pessoal vai corrigir aí o movimento mais fino, mas primeiro você tem que corrigir o global. Então, a primeira pessoa desenvolve a maturação global para depois desenvolver a maturação fina. Perfeito. E às vezes a gente pega os professores desenvolvendo a maturação fina, que é a que a gente mais presta atenção, e esquece de desenvolver ainda a posição do corpo, a flutuabilidade. Então, exatamente, não só no alto rendimento. E aí, a gente falando desses educativos que você começou a falar, existe o melhor educativo? Porque tem aquele professor que fala, não, esse é o educativo que eu sempre uso com todo mundo, esse é o melhor educativo de todos. Ou o educativo é para cada tipo de erro, ou isso ainda varia conforme o perfil de cada nadador? Isso é complexo, mas é muito importante, né? Tem gente que eu converso que encara o educativo como se fosse uma pílula, né? Tem um erro, o meu erro é o azul, eu quero a pílula azul. E, na verdade, a gente sabe que não é bem assim, né? O educativo, ele é específico, ele tem várias vertentes. Ele é proprioceptivo. O que é propriocepção? A percepção de si próprio. Ele é pressorceptivo, que é a concepção da pressão, né? Das inclinações, da progressão de aceleração que o braço gera na água, e a água gera no braço, né? A gente sempre comenta, né? Não é a braçada que vai até a coxa, né? Se você tem um feeling e uma aceleração, uma boa angulação, é a coxa que vai na braçada. Ou seja, você alavanca essa pressão e utiliza essa pressão favorável para o corpo se alavancar em cima desse bom movimento. Então, a pressorcepção é muito importante. O educativo fragmentado ou fracionado, né, que a gente faz com uma braçada, ou seja, a gente está restringindo informações. Isso eu acho que é muito importante, porque não adianta, meu educativo é para isso, mas eu vou pensar na pernada, mas eu tenho um erro na respiração, eu vou pensar na respiração também. Ou seja, se a gente soma muita coisa, a gente não consegue focar e moldar o ponto principal. Então, por isso que é legal a gente ir por etapas, né? E aí tem educativos conectivos, educativos de força. Então, primeiramente, é a gente ter essa leitura melhor do que o educativo traz, né, para o praticante. Diante disso, é o que você comentou, qual é o melhor educativo? Será que tem mesmo o melhor educativo? Eu acabei já respondendo ali dentro disso. O melhor educativo é aquele que especifica mais o gesto ou que molde mais o erro. Logicamente, não tem o melhor educativo, porque se você tem um erro e o meu outro amigo aqui tem o mesmo erro,
Às vezes eu vou propor o educativo que eu tenho de melhor estima. Esse educativo eu estou usando, não falha. Eu uso, às vezes com você realmente teve um efeito positivo, mas com seu amigo, ele não teve sucesso, né? Então, é meio que uma construção que você, junto com quem está conduzindo o processo, tem que ir tendo, porque a água, a gente já falou da infinidade de vetores, de força, e que promove, né, no corpo. Então, cada um vai sentir a água de um jeito. Eu costumo falar que a técnica é uma camisa, né? A mesma camisa não vai vestir todos os corpos, né? Para mim vai ficar mais folgada, para você pode ficar mais apertada. Então, ela é muito individual dentro de várias coisas, constituição do corpo, a tensão muscular, né? A questão técnica ali do alinhamento, a respiração, né? Que é a nossa boia natural aí, pulmão, diafragma, como a pessoa vai utilizar isso aí para a sua melhor posição, o nível de contração, né? Então, para cada um vai ter um impacto X. E é legal que dentro desse processo aí, você vai descobrindo qual o melhor educativo para o aluno. Mas o melhor sempre vai ser restringir a informação ao máximo. E a partir da melhor assimilação, a pessoa vai adquirindo, vai somando outros componentes até ter o nado propriamente dito. E agora vamos para o outro extremo. Existe aquele educativo que não é recomendado? Tem gente que até chama de deseducativos. Às vezes eu coloco algum educativo lá no Instagram da Natação Criativa e vem os comentários. Esse educativo é horrível, esse educativo não serve para nada, esse educativo não serve, vai gerar lesão. Tem educativo que não serve mesmo, que piora o nado? Então, o educativo, muita gente acha que ele tem a função de facilitar. Mas ele tem a função, às vezes, de facilitar e, às vezes, até de dificultar o movimento. O deseducativo, às vezes, ele é real. Às vezes, ele gera. Dependendo se... Vou citar alguns exemplos. Para uma pessoa que já tem um nado já formado, mas talvez falte a coordenação, falte a fluidez, né? Ninguém nada pausado, por exemplo. A gente tem que ter uma fluidez, uma harmonia entre os movimentos. Se a pessoa está enraizada, por exemplo, com aquela pegada dupla e precisa de ter uma fluidez correta, cíclica na braçada, um educativo de pegada dupla, por exemplo, vai ser um deseducativo para essa pessoa. O deseducativo é um termo interessante, ele realmente existe, mas a gente tem que tentar identificar qual deseducativo que vai impactar essa pessoa. Dependendo do trabalho que você vai fazer, eu costumo dizer, se ele for concorrente ao objetivo, ele pode sim tornar um deseducativo. Aí eu vou citar um exemplo. Se a pessoa ela tem já uma mecânica de braçada, tem um trabalho de perna, consegue se sustentar na água, se desloca, porém ela tem aquele vício, né, técnico enraizado, que é uma pegada dupla. A gente sabe que o nado não fica fluido, não é a coordenação natural do nado, né? O padrão tem que ser cíclico. Se eu passo muitos educativos usando esse timing de braçada, essa pegada dupla, eu vou estar enraizando, eu vou estar consolidando um padrão onde justamente está o erro dela, onde tem que ser moldado. Então, isso aí é um exemplo. Um outro, na respiração, por exemplo, ela utilizar uma rotação muito grande do quadril. Ela vai ficar mais instável, vai perder mais posição. Tem um educativo que é muito interessante, que é aquele 3-6-3, né? Que são 3 braçadas, a pessoa para lateralmente, 6 pernadas, faz 3 braçadas e outra pernada lateral. Ou seja, se ela tem a tendência de rotacionar, lateralizar muito o centro de massa dela, se ela está fazendo esse educativo 3-6-3, que é um educativo bom, mas para essa pessoa vai dar um choque, né, de concorrência ali do que ela está buscando. Se ela precisa do centro de massa mais estabilizado, você propor exercícios que trabalhem o centro de massa mais rotacionado, talvez não vão gerar uma consolidação muito boa para o que ela está buscando, né, para o objetivo do nado dela no momento. E que momento ideal você acha que é bom aplicar essas séries técnicas? No início, no fim, no meio do treino? Por quê?
Isso também é interessante, porque a maioria acha que tem que ser no início do treino. No início do treino é interessante por quê? Porque a pessoa vai estar descansada, né? A questão ali de fadiga, ali, até cognitiva, neural, para o movimento motor, ela realmente ela vai ter uma assimilação melhor sem a presença de fadiga. Então, pode ser introduzido no início do treino, no pós-aquecimento ou até mesmo no aquecimento, né? Dentro do trabalho de aquecimento, envolvendo um nado um pouco mais em ritmos mais moderados, né? Moderados baixos. Um nado contínuo, perna, braço, ela pode ter inserido sim o educativo embutido dentro dessa estrutura inicial. Mas, voltado um pouco mais para o alto rendimento, é muito importante e até para o nível intermediário para avançado, né? Dentro de um contexto de aula, por exemplo, de natação, é legal em alguns momentos você acrescentar entre séries até de mais intensidade e até em final de série, pós uma série, porque hoje a gente preza por excelência. Eu mesmo já disse, né? Já mencionei a questão da questão cíclica, né? Do padrão. Então, hoje em dia, a gente tenta abolir um pouquinho daquela questão de fez uma série anaeróbia, pesada ali, forte. Agora eu vou dar aquela soltada, eu vou fazer aquele nado muito largado. Ou seja, não adianta nada. Você está repetindo movimentos ali que não são de um padrão aceitável, né? De coordenação, um padrão aceitável mecânico. Então, a gente costuma falar, é um gesto técnico aprimorado. Você pode, sim, nadar em intensidades mais baixas, moderadas, pensando na técnica. Lógico que, após uma série, você é muito cansado, você não vai fazer exercícios de nível de educativo muito complexos, de muita coordenação, logicamente. Mas você pode fazer uma pegada dupla, com uma braçada um pouco mais encaixada, né? É muito melhor do que você nadar de qualquer jeito. E aí você fez uma série com boa qualidade, você está jogando movimentos inapropriados após uma série de qualidade, né? Então, é importante ter, quando o aluno quer moldar esses gestos e aprender e refinar um pouco mais, ser na parte inicial, sem a presença de fadiga. Mas se o gesto está consolidado, for um indivíduo de nível intermediário para competitivo, é muito importante, porque esse tipo de nadador, pessoal, ele quer desenvolver a coordenação, a boa técnica em intensidades fortes, intensidades alvo. Ele treina, né, e já levando mais para o treinamento, ele treina para executar a melhor técnica nadando com velocidade. Então, ou seja, é muito compatível que em velocidades também altas, ele consiga executar todo o padrão, né, que ele treina, mesmo em velocidades. Então, fazer um educativo unilateral em velocidade, lógico que você não vai fazer em profusão de volume, de metros, mas é importante sim você testar o nado, testar se essa coordenação está bem consolidada também em velocidade. E quais materiais simples, como prancha, nadadeira, palmar, a gente pode potencializar essa correção técnica com base biomecânica ou é melhor a não utilização de material? O material, tem gente que... Eu adoro materiais, né? Quem acha que quem não gosta... Acho que é difícil ele ter uma pessoa que não gosta. O material, ele te dá uma condição muito boa e às vezes a gente se pega pensando se... Eu já vi até alunos comentando mesmo, se o material ali vai viciar, né? Putz, eu vou usar só o pé de pato ali, o palmar, eu vou ficar muito viciado nisso e aí eu vou desaprender. Não, pessoal, na verdade o material, eu encaro ele e defino ele como um facilitador. Ele é um facilitador para um gestual. Lógico que quando a gente fala em material, principalmente nadadeira, palmar, a gente não pode discriminar a questão da carga, né? É uma carga que, dependendo principalmente do nível do praticante ali e do volume proposto, ele vai ter um impacto sim, né? Principalmente se ele não tiver uma técnica e um fortalecimento, no geral, muito adequado. Se o fortalecimento dele não estiver em dia. Mas os materiais, eles são muito positivos para a questão de sensibilidade, né? Tem vários materiais, tanto de marcas famosas aí, que cada vez estão inovando mais, como o Fluid Pedal, que você mencionou,
mas alguns materiais até alternativos, né, que eu gosto bastante. Por exemplo, para fazer um palmateio, principalmente para molecadinha. Molecadinha não gosta de fazer palmateio, porque a molecadinha gosta de estar nadando rápido. Se você, professor, né, quem estiver conduzindo a ação, pegar, por exemplo, um palitinho de picolé, logicamente sem o picolé, somente palitinho, você colocar na mão, atravessado do mirim, do infantil, para ele estar fazendo esse palmateio, controlando esse palitinho, não deixando o palitinho sair da mão, além de uma bela estratégia ali motivacional, desafiadora. A criança gosta de ser desafiada, né? Esse palitinho vai virar um baita educativo, porque ele vai ter... a ideia dele vai ser somente controlar o palitinho, não deixar o palitinho sair da mão. E dentro disso você pode pôr várias propostas ali. Mas o que ele está fazendo com o palitinho? Ele está controlando as angulações corretas da mão em sustentação. Ele está controlando a velocidade de aplicação de força da mão, né, as progressões de aceleração entre uma lâmina da água e outra. E aí, a partir disso, você pode propor até uma questão de nado, né, em pegada dupla com o palitinho. Se ele tem uma aceleração vantajosa, né, que é progressiva as fases da braçada, esse palitinho não vai sair. Ele vai fazer a braçada, vai segurar o palitinho e recuperar a braçada. Então, materiais desse tipo aí, eles complementam muito. Né? Tem gente que... isso é interessante como dica, porque tem gente que não tem dinheiro para comprar um material, né? Ou a minha academia não me cede, a minha academia só tem esse, então não tenho isso. Então você mesmo, né, pode criar materiais. Eu trouxe alguns aqui para dar um exemplo. Eu falei do palitinho, olha só, suponhamos, estou sendo um advogado do diabo ali, não tenho palitinho. Um porta-copo, né, de preferência côncavo, acompanhando essa questão da pressão aqui da água, também vai virar um bom material, um bom palmar. Né? Um palmar ali principalmente um palmar sem fixação. Né? Para o aluno ganhar sensibilidade, noções dessas inclinações e acelerações da mão, é muito interessante. Tem um outro aqui também que é bem legal. Antes da gente falar dos materiais mesmo, bolinha de tênis, né, que já é mais usado, ou para um trabalho ali de peito, né, de fixar um pouquinho a cabeça, ou para um aluno que nada com a cabeça muito alta, ou por questão proprioceptiva. Por exemplo, aquele aluno mais iniciante que faz força na fase propulsiva, mas que também faz muita força na fase aérea, na fase de recuperação. Se ele tem uma bolinha dessa fazendo a força, né, apertando essa bolinha na fase subaquática e fazendo o relaxamento na fase aérea, torna-se também um bom trabalho, né? Dentro de várias citações aí que a gente pode fazer. Esse material é um material muito interessante que eu e meu amigo André Teixeira, né, que estará com você aí, desenvolvemos. Ele teve essa ideia, como a gente fala do quadril, do centro de massa do nadador, com os atletas lá, e é muito importante fazer com qualquer nível, para ele ter essa condição, como ele vai saber que ele está com o quadril baixo, por exemplo? E aí é uma provocação até positiva para os professores. Pessoal, quem está sentindo a força da água, essas resultantes e atuantes no corpo, é o praticante. A gente tem uma ansiedade até, né, para um lado bom. O aluno acaba de desenvolver o nado, chega e a gente já metralha esse aluno com vários feedbacks. É importante, mas tente deixar e dar voz para quem está praticando a ação. Afinal, quem está sentindo a água é quem está executando. Tem uma frase que ela é decisiva nesse processo, eu acho, de construção técnica, que é o aluno acabou de executar o que você pediu. O aluno bateu na borda. O que você sentiu? Ou seja, você está dando voz para ele estar mais perceptível ao corpo dele e o que a água está promovendo no corpo dele. Né? E talvez se você definir, eu vi isso, vi aquilo também, às vezes você pode estar até inibindo um feedback que dentro de uma construção, de um processo de construção, vai fazer a diferença. Né? Mas voltando ao material, esse material aqui, que é uma tala de EVA, né? Pode-se cortar aquela pranchinha, né? Ou aquele tapete ali de flutuação.
Se você corta essa tala e põe num cinto, amarra no quadril, por exemplo, você vai dar uma condição favorável, além de talvez acrescentar na ladeira, para esse corpo do atleta estar muito em cima da água. Facilitando, por exemplo, um ajuste de braçada, se ele estiver mais em cima da água, né? Com os atletas, eu costumo pôr um trabalho aqui de anilha. Eu ponho uma anilha, lógico, uma anilha de meio quilo. E, logicamente, para eles nadarem pouco, né? Para eles sentirem esse centro de massa, o quadril mais fundo. E aí você pode fazer o mesmo trabalho, ou o mesmo nado, ou o mesmo educativo, acrescentando isso aqui logo após um peso, né? Que vai estar jogando ele, ou seja, vai ter aquela sensação antagônica. Isso aí, o praticante, ele vai ter a sensibilidade realmente de onde está a posição dele. Fora que o peso vai fazer com que ele tenha maior conexão e essa tala aqui de VA vai dar uma condição favorável ali de flutuação com ele. Ou seja, ele vai começar a perceber que, opa, eu estou mais atento com relação à posição do meu centro de massa, né? Não vai adiantar você falar, lógico, você falar vai acrescentar, mas ele proporcionar situações que o atleta ou o praticante sinta isso é muito vantajoso ali, é muito legal. Tô igual o professor Bugiganga aqui, né? Cheio de coisa. Mas é importante. Olha só, um halter, por exemplo, de 1 kg. Se você põe aqui embaixo do braço e fixa, num trabalho de rotação, por exemplo, ele vai, logicamente, dificultar, dar mais carga, oferecer mais carga a esse movimento. Mas, em compensação, o atleta, o praticante ali, ele vai ter uma maior conexão e força para fazê-lo, né? Então, eu estou dificultando, olha a questão educativa, eu estou dificultando uma ação, mas e se eu tirar logo após ele fazer isso em 50 metros? Ele vai estar com uma facilitação e uma atenção com relação ao material que ele estava usando. Vamos ver se tem mais? Porra. Ó, peguei alguns, né? Isso aqui, por exemplo, para um trabalho de nado de peito, que é muito comum, o atleta ali, quem está desempenhando o movimento, fazer uma pernada muito afastada. Tem gente que usa pull boy, por exemplo, mas aí o joelho fica muito próximo, né? O impacto ali intrapatelar ali, devido ao movimento de versão, não fica... O nado de peito já é, né, anti-anatômico. Então, pode forçar muito ali a articulação. Se ele moldar ali uma tira elástica, né, que é um mini band, na coxa, por exemplo, é um material alternativo que ele não vai precisar, né, é um material acessível, né, para ele adquirir e que vai também ter bons ganhos. Dentro disso aí, as nadadeiras que eu falei, que vai melhorar essa questão de sustentação, e os palmares também, que eu adoro. Agora, imagina a gente fazer o link de após a gente sair de uma série de sensibilidade disso aqui, a gente ir para um palmar de força. Eu trabalhei a sensibilidade, eu senti a água, para depois colocar a carga. E eu posso moldar isso aqui. Eu posso usar o meu palmar aqui, como todos usam. Aliás, poucos usam assim, hein? Muitos usam com uma tira aqui, onde fixa, né, no punho também. Você, logicamente, que começou a utilizar o material, que já está num nível intermediário, né, que já tem uma boa natação, tirar essa fita aqui e vir até um outro material, porque ele vai estar mais instável. Se você não posiciona muito bem a braçada e tem desvios laterais, principalmente, o palmar vai oscilar, né? E aí você vai ficar mais perceptivo com relação à trajetória dessa braçada, que é muito importante. Se você agarra o palmar assim, você está potencializando a sensibilidade e a carga no antebraço. Ou seja, para você fazer uma alavanca, né? Fazer essa rotação interna do ombro com a flexão do cotovelo, que é o famoso cotovelo alto, né? Que todo mundo fala, que é um comportamento positivo ali para a propulsão, também vai somar um feeling interessante. Para aquele aluno que entra com a braçada cruzada ou que deixa a mão estendida ou muito flexionada na entrada, se você vira o palmar ao contrário, você está fornecendo uma condição de instabilidade no momento onde ele tem que ter um ângulo de ataque favorável, né, hidrodinâmico, para que ele entre com essa braçada. Se entra a braçada cruzada, esse palmar vai ter um desvio também. Então, são questões, né, que vão favorecer, ou seja, o material vai estar o tempo todo dando feedback para o aluno ali, para quem está desempenhando. Esse aqui é um outro material, que é um palmar também que não tem fixação.
Olha como os formatos, né, propiciam várias coisas. Esse aqui é um outro formato de palmar, que tem essa quilha, que também vai dar esse norte aí de entrada da braçada, por exemplo, e essa quilha vai ser contra o movimento de lateral ali, né, de desvio. Então, se ele está possibilitando essa entrada correta no ombro, ele vai ter essa sensibilidade ali do próprio material falando para ele que o movimento está correto, está confortável, está fácil. E que aula, hein, Gustavo? Que é isso. Muito obrigado. E como a biomecânica pode ajudar na prevenção de lesões para nadadores não competitivos? Então, como a gente falou, a biomecânica, dentro que a água possibilita de questão de potencial de gerar força, ela também tem esse potencial constante de gerar esse arrasto que a gente fala, né? E a má técnica ou a técnica inadequada com um movimento repetitivo, ela fica muito agressiva com relação a esse montante de movimento. Então, a biomecânica dentro de tudo que nós falamos, da identificação do ponto, né? O fornecimento do feedback, a proposição do trabalho técnico ideal, específico, a condução assertiva dos materiais e do exercício, a refilmagem, a comparação de evolução e, logicamente, a evolução da técnica, eu acho que vai possibilitar essa longevidade, esse conforto e essa saúde aí para esse aluno. E depois de todos esses materiais, toda essa aula, você tem mais coisa que você trouxe aí atrás? Tem até medalha olímpica? O que é isso aí? É mesmo. Bem lembrado. Isso aqui é um símbolo, né, de uma conquista muito significante para mim, para todos os membros da comissão técnica do Minas Tênis Clube. Isso aqui é a medalha, réplica, né, da medalha que nós ganhamos. Fomos presenteados pelo nosso atleta Fernando Scheffer após ali a Olimpíada nos 200 metros livre, onde ele nadou na raia 8, a Olimpíada de Tóquio, né? Então, devido ao fuso horário ali, eu estava vendo essa prova, era mais ou menos meia-noite, quase fui expulso aí do meu prédio, de tanto que eu comemorei, chorei, me emocionei, porque é uma simbologia, né, de uma conquista árdua, principalmente sucedendo a uma pandemia, né, que nos colocou ali em muitas dificuldades, tanto com relação ao ambiente de trabalho mesmo, né? Logicamente tudo fechado. E o Fernando Scheffer já falou em vários podcasts aí, ele teve que treinar em açude, né? Nadamos uma época aí, em colégios, né? Então, assim, isso é legal porque é uma lição para a vida, né, Renato? As dificuldades, como elas nos tornam fortes se a gente não se deixar abater, né? Então, a gente foi criando uma força muito grande nesse programa. E o Fernando Scheffer, quando ele entrou lá, ele mesmo falou, ele olhou para o balizamento e falou, cara, ninguém aqui eu tenho certeza que treinou mais que eu. Pode ter treinado até igual, mas mais que eu não treinou. Isso aí, né, nos trouxe ali uma força muito grande, né, para essa conquista. E ele só, dentro do número ali da prova, da melhor performance dele da vida, a gente, no nível olímpico, né, com relação ao Brasil, sabe o quanto é valioso, né, uma medalha olímpica. A gente conta ali nos dedos quem já conquistou isso aí. E até pela marca que foi, né, ainda recorde sul-americano, 1:44,66. Quem acompanha a natação sabe o quanto esse tempo é relevante demais. Tanto que na Olimpíada agora, na última Olimpíada que teve agora em Paris, ainda foi um tempo, né? Seria ouro, né? Seria um tempo ali, ou seja, super atual, né? Após 4 anos, não, após 3 anos, né? Porque Tóquio seria 2020, foi 2021, né? Mas, e na próxima ainda é um tempo que brigaria ali por pódio também, né? Lógico que as coisas vão evoluindo. Mas, enfim, é uma medalha muito significativa para a história do Minas Tênis Clube também, porque é a única medalha da natação em provas individuais do Minas Tênis Clube, né? A outra medalha foi do Marcos Mattioli, mas foi uma medalha muito valorizada por todos nós também. O Marquinho é um grande nadador, é um ícone da natação, um grande amigo nosso, mas foi num revezamento 4x200, né? Em Munique, na Olimpíada de Munique. E aí, acho que 40 anos depois, o Fernando Scheffer nos presenteou com essa conquista aí, foi muito legal. Eu quero parabenizar também o Scheffer
porque infelizmente só o atleta recebe medalha, comissão técnica, técnico não faz. Ele fez questão de fazer as réplicas e dar de presente para cada um. Então, parabenizar isso pelo reconhecimento de toda uma equipe, que tem toda uma estrutura por trás de cada atleta, e ter esse reconhecimento muito bacana da parte dele. Parabéns aí, Scheffer. Gustavo, queria agradecer muito a sua presença, queria que você deixasse aí suas redes sociais, para quem quer saber mais, quer fazer curso com você, como que te acha? Eu sou um cara que movimenta muito o Instagram, né? Justamente por eu ser tão apaixonado pela natação, pela minha função que eu desempenho hoje. Então, sempre quando eu tenho alguma coisa legal, alguma análise, algum estudo, alguma coisa que eu acho que é válida, né? A questão ali de contribuir para a comunidade, eu gosto muito de compartilhar. Meu Instagram é @Gustavo_biomecânica. Podem me achar lá e muita gente manda mensagem, tanto nos posts, né, que eu posto. Eu fico muito gratificado, assim, devido a aquele erro ali que você ajustou naquela atleta, eu fiz com a senhorinha que nada lá comigo às 6 da manhã. E a proposição de educativo que você fez deu certo, né? Me ajudou, ou talvez me fez refletir com relação a outras estratégias ali que ele conduziu ali. E eu fico muito feliz. E muita gente perguntando coisas também. Eu adoro estar discutindo, conversando sobre natação. A gente que é apaixonado como você, né, Renatão? A gente faz essa coisa aí de uma forma muito natural, muito fluida. Então, pode mandar lá perguntas. E sempre quando tiver um tempinho, pode deixar que eu vou responder vocês lá. Muito obrigado, Gustavo. Nosso episódio chegou ao fim, mas não chegou ao fim os óculos embaçados. A Hammerhead lançou os únicos óculos do Brasil com tecnologia Fog Fend. Então, chegou ao fim, óculos embaçados, mesmo com um toque. O óculos não embaça mais, é uma visão nítida, treino inteiro, sem embaçar e sem perder o efeito com o toque. Modelos como o Genesis Mirror e Latitude já estão disponíveis nas melhores lojas em www.hammerhead.com.br. Experimente a nova era da natação. A Flote com materiais de natação também, eu adoro as nadadeiras de borracha da Flote, não machuca o pé, super flexíveis, melhora aí a posição de nado, fortalecimento, muito interessante para você no aperfeiçoamento e treinamento. A plataforma Educar com diversos cursos para você, o aplicativo da SwimTrack que monitora a evolução do seu aluno com todos os dados na palma da sua mão. A gente tem aqui a Raizo, a nova metodologia no mercado, que te auxilia aí para você aumentar a vida útil do seu aluno, ou a WL Salvamentos Aquáticos, que leva profissionais capacitados para condomínios, academias, clubes. Só entrar em contato no 11 982 71 5497. A Sobrasa, com projetos de prevenção aquática, são mais de 8.000 voluntários, 17 projetos diários pensando na prevenção aquática. Vire voluntário Sobrasa, assim como eu sou. E a gente tem também, para finalizar, acho que falei de todo mundo, fechei. Então, muito obrigado. Você que assistiu e ficou até o final, compartilhe essa entrevista. Tenho certeza que alguém precisa ouvir essa entrevista. Agradecer o seu voto. Hoje a Natação Criativa é o melhor podcast 2025 na seção de esporte. Então, muito obrigado pelo seu voto. É um voto ali que fez a natação chegar no patamar que ele merece. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Gustavo, mais uma vez. Você que ficou até o final aí, não esquece de ativar a notificação e seguir o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima entrevista.